A aula de hoje é sobre cromossomo e mitose, mas antes vamos fazer uma revisão da aula anterior, tá? Na aula anterior, eu tinha falado o seguinte: nós temos o material genético está dentro do nosso núcleo, tá? Toda célula que tem núcleo é chamado de eucarionte ou eucarioto, tá certo? Beleza. Que tem guardado material genético. Lembrando, nosso material genético é DNA. Quando nós precisamos usar a informação, nós não usamos todo o DNA. Geralmente nós usamos fragmentos chamados de genes, que contêm informação para a síntese de alguma proteína especial que vai fazer alguma função. Fazemos a transcrição, geramos RNA mensageiro, do RNA mensageiro sai do núcleo e sintetizamos as diferentes proteínas para controlar as funções das células do nosso organismo. Só para mostrar aqui o RNA mensageiro sendo lido por estruturas chamadas de ribossomo. Quem lê o RNA mensageiro é o ribossomo. Ele consegue decodificar, que é chamado de tradução. Ele vai fazer com que o que está guardado ali na informação do RNA mensageiro seja transformado em uma proteína. E a proteína tem a sequência de aminoácidos, que é a estrutura primária. Essa estrutura primária começa a formar um formato de uma mola, que é chamada de alfa-hélice, que é a estrutura secundária. Ao mesmo tempo, ela se dobra sobre si mesmo. Essa dobra sobre si mesmo é chamada de estrutura terciária, que é conexões entre outros aminoácidos que vão fazer com que ela se dobre, tome uma forma especial. E quando eu tenho um complexo que tenham duas ou mais proteínas, aqui eu tenho uma proteína, se juntou à segunda proteína, terceira, quarta proteína. Quando eu tenho duas ou mais proteínas se juntando, eu tenho a estrutura quaternária. Tá? É claro que qual a importância de entender uma proteína? Então, aqui o exemplo, uma proteína que tem um centro ativo para a coagulação. Tá certo? Se a estrutura do DNA mudar, eu tenho uma mutação, que pode ser deletéria, eu deletar é perder, então eu perco a função da proteína, ou uma mutação silenciosa, na qual mesmo mudando um aminoácido ou grupos de aminoácidos, não há uma mudança assim na proteína, tá? Ela continua funcionando. Agora, o que acontece no momento da fecundação? No momento da fecundação, eu vou ter a união do material genético do espermatozoide, vou pensar no homem, mas todos os seres vivos vão funcionar assim, tá? O espermatozoide, tá? Com o óvulo, cada um carregando metade do material genético para formar um novo indivíduo. Então, eu tenho uma célula N, que carrega uma quantidade de material genético, outra célula N, que quando se juntam, faz a fecundação, eu tenho uma célula 2N. Tá certo? Então, ó, nota o seguinte: o espermatozoide, ele carrega 23 cromossomos, são 22 sendo um que define o sexo, e o óvulo 23 cromossomos, 22 e 1 que define o sexo. Então, o somatório de material genético vai dar 46 cromossomos, que é a forma da união na fecundação. Tá certo? Então, eu tenho a representação aqui somente de um cromossomo, são 23 do homem e 23 da mulher, mas eu representei somente como um para ficar mais fácil a nossa compreensão, tá certo? Então, nota, eu tenho o cromossomo 1 masculino, tá? Deixa eu mudar de cor aqui só para a gente entender. O cromossomo 1 masculino e o cromossomo 1 feminino. Tá? São cromossomos que têm o mesmo tamanho, a mesma arquitetura, onde tem o material genético. Beleza? Então, quando há a união, né, desses 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe, eu vou ter, aí eu posso analisar, fazer uma análise disso, tá? Quem pretende fazer a área biológica, eu vou perceber que são 23 cromossomos, né? Então, cromossomo 1, eu tenho um do pai e um da mãe. Então, ó, eu tenho um do pai e tenho um da mãe. Cromossomo 2,
Assim vai, um do pai e um da mãe. Cromossomo 3, cromossomo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. São 22 cromossomos. Na verdade, são 23. São 22 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual que vai definir. Tá certo? Nota que aí eu tinha 23 do pai e 23 da mãe, 23 espermatozoides e 23 do óvulo. Eu formo uma célula chamada ovo ou zigoto, tá? Que agora eu tenho o número correto de cromossomos, chamado de ovo ou zigoto, que ocorre no momento da fecundação. Tá certo? O que é o cromossomo? O cromossomo é nada mais nada menos que a forma mais condensada do material genético. Então nós temos aqui, ó, o material genético com os seus diferentes genes, né? Que ele se condensa e forma essa estrutura chamada de cromossomo, tá? Ele tem uma região central chamada centrômero, beleza? E tem duas porções, uma chamada P, outra chamada Q, tá certo? Dois braços ou porções, beleza? E a porção terminal é chamada de telômero. Então a porção central é chamada de centrômero, tem dois braços, um P e um Q, e a porção terminal é chamada de telômero. Beleza. No momento que eu tenho a união do material genético, então, dos 23 cromossomos, todos eles se pareiam, né? Eu vou ter uma fase chamada intérfase, na qual a tendência é mais ou menos essa. Um cromossomo tende a ficar mais aberto e inibe o outro. Tá? Esse cromossomo que fica aberto, que tem o material genético que é utilizado, é chamado de dominante. Esse aqui que vai ficar inibido é chamado de recessivo. Tá? Mas nem todos são assim. Um dominante e um recessivo. Às vezes os dois podem ser dominantes. Tá? É chamado de codominância. Mas a gente vai ver isso depois em hereditariedade. Tá? Só lembrando, né? Aí o material genético ele se abre, né? E eu tenho aqui o material genético que pode ser lido, tá certo? Sai da forma de cromossomo, tem uma parte mais condensada, uma fibra mais condensada e uma fibra mais frouxa. Essa frouxa é que eu vou fazer a leitura. Esse núcleo é chamado de núcleo interfásico. Tá? Beleza. Então aqui um exemplo, né, um neurônio, né, que lindo. O neurônio com citoplasma, né, o núcleo e essa estrutura chamada de nucleolo. Nota que o núcleo dele é bem claro. Isso mostra que ele está utilizando bastante material genético. Aqui uma microscopia eletrônica, notando essa estrutura chamada de nucleolo. E é aqui no nucleolo é que eu vou ter a síntese, tá? Do chamado ribossomo. No nucleolo, que é essa estrutura que está dentro do núcleo, tá certo? Que é uma estrutura especializada para a produção do ribossomo, tá? Que vai ler o RNA mensageiro, como nós vimos aqui, tá? E aqui eu tenho a intérfase, né? A intérfase é antes da divisão celular, então as células, eu tenho essa primeira célula, e a partir da primeira célula gera 2, 4, 8 e assim vai. Então, nesse primeiro momento, eu observo o núcleo, eu observo o nucleolo, tá? E nesse momento, intérfase antes da divisão celular, eu vou ter a replicação do material genético, tá certo? E nesse momento, ó, aqui eu tenho o material genético do pai, o material genético da mãe, tá certo? Aqui eu estou representando que esse material genético está aberto, sendo lido. Então, ele é um dominante e tende a inibir o outro, chama de recessivo. Tá? E na intérfase eu tenho essa fase G1. E quando eu quero entrar em divisão celular, a primeira coisa que eu faço é duplicar o material genético. Nota aqui, ó, aqui eu tenho um cromossomo do pai, um cromossomo da mãe. Agora, eu tenho uma duplicação do material genético, ó. Eu dupliquei o cromossomo do pai, dupliquei o cromossomo da mãe, e o processo de duplicação do DNA, olha aqui, ó, aqui está o material genético,
Eu abro o material genético e duplico ele, tá? Processo chamado de replicação. Nota, ó, aqui eu desenhei no primeiro momento uma fita de DNA azul. Eu abri, eu usei uma fita de DNA antiga e construí uma nova. Usei outra fita de DNA antiga, construí uma nova. Então, agora eu dupliquei o material genético. A partir de uma fita velha, eu construí uma fita nova. Tá certo? Esse processo é chamado de processo semiconservativo. A partir disso, a partir desse processo em que eu tenho a duplicação do material genético, que eu vou ter o processo de divisão celular, que é gerar uma nova célula. A partir de uma, gerar uma célula mãe, gerar duas células filhas, porque eu consegui duplicar o material genético, tá? E é o processo chamado de mitose, que é na próxima aula.